Querido Deus, querido Pai, hoje é o dia, Senhor. Hoje é o dia que o Senhor mostrou-nos que o maior sinal é a nossa respiração, é a nossa vida. Hoje é o dia que o Senhor ainda tem mostrado a nós que não nos abandonou, porque nos fez acordar, nos fez estar em pé, para que orarmos, para que agradecermos, porque muitos são em nossos planos, mas apenas um é o de Deus, que nós vivamos bem nesse mundo. Ai, querido Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por mais batalhas que o Senhor tem enfrentado e nós não vimos, embora que o Senhor não enfrenta, o Senhor vence, mas nós não sabemos daquilo que o Senhor tem nos livrado durante o dia. Pai, que continue a nos livrar, nos livre no dia de hoje, de tudo que não vem de Ti. Assim eu oro, que essa mensagem também chegue a mais gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos dar abertura ao livro de Tito, Carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, diz o seguinte, prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Deveres e qualificações dos ministros. Tito capítulo 1, verso 5 em diante. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Tito capítulo 1, verso 10 em diante. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Instruções para várias classes de pessoas crentes. Tito capítulo 2, verso 1 em diante. Mas você ensine o que está de acordo com essa doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente,
não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino. Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça salvadora de Deus. Tito capítulo 2, verso 11 em diante. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. A salvação pela graça leva às boas obras. Tito capítulo 3, verso 1 em diante. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Recomendações particulares. Tito capítulo 3, verso 12 em diante. Quando eu lhe enviar a Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem frutíferos. Saudações. Tito capítulo 3, verso 15 em diante. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. E assim terminamos o livro de Tito. E uma coisa se aprendeu.
Seja bom e não é a sua obra que o salvará. E assim oremos. Querido Deus, querido Pai, nos repreenda e nos mostra que não é o fazer que o Senhor quer, não é o sacrifício, mas sim a obediência. Não seremos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Seremos salvos pela sua misericórdia e a sua graça, pela nossa obediência em servir a Deus e a nossa vontade de seguir o nosso propósito. Pai, não faça com que as pessoas se acham superiores aos outros. Mostre a eles sempre, mostre a nós sempre, que nós não somos nada sem Ti. E que, mais do que nunca, precisamos da Sua graça em nossas vidas, pois sem ela, nada valerá nós estarmos aqui vivos nesse mundo. Querido Deus, que essa mensagem também chegue a mais pessoas, pois é isso que eu desejo. Que mais pessoas venham Te conhecer por meio desse canal. Assim orei em nome de Jesus. Amém.